Fala fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O burburinho começou a circular com força nas redes sociais e nos bastidores do futebol brasileiro, e não é exagero dizer que pode mexer com os torcedores de forma intensa. Yuri Alberto, nome que já desperta atenção por onde passa, parece ter deixado escapar uma declaração que pode incendiar ainda mais a relação com os clubes interessados, principalmente com o Corinthians. Segundo informações que surgiram em fontes próximas ao atacante, ele teria afirmado algo do tipo: "Se ele vir para o Corinthians é porque não precisa de mim", uma frase que, para quem acompanha o mercado e os rumores de transferência, soa como um alerta direto sobre seu próprio valor e posicionamento dentro do cenário esportivo. A repercussão imediata foi gigantesca, e você já consegue imaginar o impacto disso na torcida, nos comentários de especialistas e na pressão que isso pode criar internamente nos clubes. É aquele tipo de situação em que uma frase aparentemente simples se transforma em combustível para debates acalorados e especulações sem fim, fazendo com que cada passo do jogador seja observado com lupa, cada postagem nas redes sociais seja analisada e cada entrevista se torne manchete. O mercado da bola já é conhecido por ser um ambiente de tensão, negociações complexas e declarações que muitas vezes têm efeito de bomba-relógio. Nesse contexto, a suposta frase de Yuri Alberto se encaixa perfeitamente como um ingrediente explosivo que pode alterar estratégias, mexer com a confiança de dirigentes e até gerar uma disputa velada entre clubes que enxergam o jogador como peça fundamental. Corinthians, por exemplo, já vinha sendo citado como possível destino para reforços de impacto, e a chegada de nomes estratégicos para o ataque sempre gera uma expectativa enorme entre torcedores e analistas. Agora, com essa declaração supostamente feita pelo atleta, o cenário muda, porque ele próprio parece estabelecer uma espécie de hierarquia implícita, sinalizando que a preferência de sua carreira ou o reconhecimento de sua importância deve ser levado em conta. Tudo isso enquanto os rumores sobre valores, contratos e negociações paralelas continuam circulando, criando um ambiente de suspense que alimenta blogs, programas de esportes e, claro, canais de YouTube que adoram explorar cada detalhe. O timing da declaração é outro ponto que não pode passar despercebido. Em um período em que o Corinthians busca reforços de peso, e outros clubes se movimentam nos bastidores para fechar contratações estratégicas, qualquer frase dita por um jogador com a popularidade de Yuri Alberto pode gerar ondas gigantescas. É aquela típica situação em que o mundo do futebol reage de forma imediata, torcedores se dividem em discussões acaloradas e jornalistas se sentem obrigados a cobrir cada passo. A interpretação da frase também abre margem para especulações. Estaria ele se referindo a algum jogador específico que pode chegar ao Corinthians, ou é uma provocação velada aos rivais? Cada cenário tem suas implicações, e os comentários surgem em tempo real, multiplicando a sensação de que estamos diante de um capítulo novo e potencialmente explosivo no futebol nacional. Enquanto isso, redes sociais fervem, memes surgem, e o debate sobre quem realmente importa para o Corinthians se torna assunto de mesa de bar, programas esportivos e grupos de WhatsApp de torcedores. Além disso, a relação entre Yuri Alberto e os clubes interessados já vinha sendo objeto de atenção especial, e declarações assim só intensificam a curiosidade sobre possíveis movimentos de mercado. Se ele realmente quis dizer o que foi reportado, isso significa que existem fatores estratégicos e pessoais envolvidos na decisão de onde atuar, o que aumenta a complexidade de qualquer negociação. Diretores e empresários certamente interpretam cada palavra, cada gesto, cada postagem como indicativo do que o jogador deseja, e isso influencia propostas, valores e até estratégias de marketing. Não é exagero dizer que um comentário de poucas palavras pode gerar mais repercussão do que meses de negociações discretas, porque a percepção pública tem peso enorme. E o futebol moderno, com suas transmissões, redes sociais e cobertura constante, transforma qualquer frase em potencial manchete, fazendo com que torcedores sintam-se parte da história, mesmo sem ter acesso às tratativas internas. O efeito colateral dessa declaração não se limita apenas ao mercado de transferências. Internamente, dentro do Corinthians ou de qualquer outro clube interessado, ela pode provocar discussões sobre prioridades, necessidade de reforços e até questões de hierarquia entre atletas.
Quando um jogador sugere, mesmo indiretamente, que sua presença é indispensável ou que outros não poderiam substituí-lo facilmente, cria-se uma pressão adicional para técnicos e dirigentes. A torcida também absorve isso de forma intensa, porque cada frase vira argumento para debates acalorados. Tem que contratar antes que ele saia, seria um reforço vital, ou ele só fala isso para chamar atenção. E esse tipo de narrativa tem força em qualquer canal de comunicação esportiva, principalmente naquelas plataformas que respiram rumores e analisam cada detalhe como se fosse a grande notícia do dia, mantendo o público sempre ligado, comentando, compartilhando e especulando. E, claro, não podemos esquecer que no mundo do futebol, rumores assim muitas vezes têm vida própria. Uma frase dita em entrevista, durante uma conversa informal ou até vazada por assessores pode se transformar em pauta diária, movimentando jornalistas, comentaristas e influenciadores. Yuri Alberto, com seu histórico e visibilidade, já estava no radar de muitos clubes, e essa declaração só intensifica a atenção sobre ele, transformando cada passo do mercado em espetáculo. Enquanto torcedores aguardam ansiosos, os clubes estudam estratégias, avaliam prioridades e discutem possibilidades, e o mundo virtual explode em análises, opiniões e teorias sobre a real intenção do atacante. A pergunta que fica pairando no ar é simples, mas carregada de tensão: será que estamos prestes a ver uma transferência que realmente mudará o cenário, ou é apenas mais um capítulo da novela constante que é o futebol brasileiro? Enquanto a declaração de Yuri Alberto continua ecoando, a atenção se volta para os bastidores, onde cada movimento passa a ser interpretado como pista de algo maior. O Corinthians, tradicionalmente conhecido por seu cuidado na montagem de elenco, agora se vê em uma encruzilhada. Por um lado, há o desejo de reforçar o ataque com um nome de peso que possa fazer diferença imediatamente. Por outro, surge a necessidade de interpretar corretamente a mensagem implícita do jogador. Estaria ele condicionando sua decisão de mercado à chegada ou não de outro atleta? Essa tensão cria um ambiente fértil para especulações, onde qualquer passo é analisado sob lentes gigantescas, cada gesto é transformado em manchete e qualquer postagem nas redes sociais de dirigentes ou jogadores vira combustível para debates acalorados. Além disso, a expectativa da torcida adiciona uma camada extra de pressão. Memes, vídeos, comentários e debates fervorosos se multiplicam, transformando um simples rumor em um fenômeno de engajamento digital. O mundo do futebol moderno respira nesse tipo de narrativa, e quando se trata de um nome como Yuri Alberto, a intensidade se multiplica, porque ele representa não apenas talento, mas também um personagem central de toda a história que se desenrola. No outro lado da mesa, os clubes concorrentes observam atentamente, cada um avaliando não apenas o impacto técnico da possível contratação, mas também os efeitos psicológicos e de marketing que ela pode gerar. Um jogador com visibilidade como Yuri Alberto tem a capacidade de alterar não apenas esquemas táticos, mas também o clima interno de qualquer equipe, e a frase dita apenas intensifica essa percepção. Aqui entra outro ponto crucial: a negociação em si não é apenas sobre valores financeiros ou contratos, mas sobre sinais, prioridades e percepção de influência. As decisões agora se tornam mais complexas, porque envolver um jogador que explicitamente coloca condições implícitas para seu destino gera uma necessidade de estratégias refinadas, abordagens discretas e talvez até movimentações indiretas. O cenário, portanto, se transforma em um verdadeiro xadrez, onde cada passo errado pode repercutir na mídia, na torcida e no próprio ambiente do clube. Rumores, mesmo que não confirmados, já influenciam planejamento, especulação de elenco e projeções futuras, fazendo de cada dia um capítulo novo e imprevisível da narrativa esportiva. Enquanto isso, as redes sociais se tornaram o campo de batalha principal para torcedores, especialistas e influenciadores. Cada frase, cada comentário, cada possível interpretação da declaração de Yuri Alberto é compartilhada, discutida e transformada em argumento. A narrativa construída ao redor de um simples rumor consegue mobilizar multidões, gerar memes que viralizam em minutos e criar debates intermináveis sobre a prioridade de contratação, a estratégia de mercado e o verdadeiro valor do jogador. Para os canais de YouTube que vivem de análise esportiva, isso representa um ouro jornalístico. Conteúdo que não apenas informa, mas provoca, engaja e mantém a audiência presa, assistindo, comentando e se envolvendo de forma quase que imediata. Nesse ambiente,
Cada detalhe conta, e a pressão sobre o Corinthians e os outros clubes aumenta, porque o público não espera apenas uma notícia, ele quer teorias, palpites e análises detalhadas de cada possível cenário. E a frase do atacante é combustível perfeito para isso. A questão emocional também não pode ser ignorada. Yuri Alberto, ao colocar uma condição implícita sobre a chegada de outro jogador, mexe com expectativas, sonhos e frustrações de torcedores que já projetavam sua chegada ou sua rivalidade com outros atletas. Essa camada emocional aumenta a complexidade da situação, porque decisões de mercado não acontecem apenas no papel, elas reverberam no vestiário, nos treinos, principalmente, na percepção da torcida. O Corinthians, que historicamente lida com pressão interna e externa, agora precisa equilibrar não apenas a negociação técnica, mas também a narrativa pública, garantindo que o clima no clube permaneça positivo enquanto rumores se espalham. Isso cria um efeito cascata. Comentaristas analisam cada movimento, jornalistas destacam possíveis estratégias, e a opinião pública influencia até mesmo decisões que, em teoria, deveriam ser exclusivamente administrativas. A frase de Yuri Alberto, portanto, deixa de ser apenas uma declaração e passa a ser um verdadeiro fator de influência, capaz de alterar toda a percepção em torno de um possível reforço. Além disso, o timing estratégico não pode ser subestimado. Rumores surgindo em momentos de decisões importantes no calendário esportivo criam situações de alta pressão. Cada passo do jogador, cada movimentação de diretoria e cada postagem em redes sociais passa a ser interpretada como pista de algo iminente. A antecipação é quase palpável, torcedores discutem, clubes estudam respostas e canais digitais exploram cada detalhe para manter audiência. É nesse ambiente que a frase de Yuri Alberto se torna mais do que uma declaração, mas um catalisador de debates, especulações e teorias sobre o futuro do Corinthians e sobre a posição que ele próprio ocupará no mercado de transferências. A tensão aumenta a cada rumor, e cada dia que passa sem confirmação oficial apenas reforça o drama, tornando a narrativa irresistível para quem acompanha futebol de forma intensa. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Por fim, enquanto o burburinho se intensifica, a narrativa se transforma em uma novela que mistura expectativa, estratégia e emoção. Yuri Alberto, mesmo sem se mover oficialmente, já impacta o mercado e a opinião pública, criando um efeito multiplicador em torno do seu nome. O Corinthians, observando tudo de perto, precisa tomar decisões precisas, equilibrando análise técnica, influência mediática e pressão da torcida. Ao mesmo tempo, torcedores, influenciadores e especialistas continuam alimentando o rumor, interpretando cada gesto, cada frase e cada movimentação como indicativo de algo maior. Em resumo, o simples "se ele vir para o Corinthians é porque não precisa de mim" deixa de ser apenas uma declaração e passa a ser o epicentro de uma história que envolve estratégia, emoção e especulação, mantendo todos os envolvidos em estado de alerta e transformando o cenário esportivo em um verdadeiro show de expectativas, discussões e teorias que prometem não se encerrar tão cedo. O clima de suspense em torno de Yuri Alberto não se limita apenas à esfera técnica ou aos bastidores do mercado. Cada declaração, cada gesto, cada entrevista passa a ser analisada sob a ótica de possíveis impactos futuros, e isso cria uma pressão que se espalha como ondas concêntricas. Torcedores, influenciadores e comentaristas transformam qualquer detalhe em manchete, desde uma foto postada nas redes sociais até uma conversa interceptada nos bastidores, e cada rumor ganha vida própria, crescendo de forma quase descontrolada. No caso do Corinthians, a situação se torna ainda mais delicada, porque a torcida já cria cenários mentais sobre a composição do time e sobre o papel que um reforço como Yuri Alberto poderia desempenhar. As teorias são variadas. Uns acreditam que ele só falaria assim para pressionar clubes rivais, outros entendem que a frase evidencia a necessidade de ser protagonista absoluto, e ainda há quem enxergue nisso uma estratégia de marketing pessoal. Tudo isso se mistura e se retroalimenta, fazendo com que cada comentário, mesmo que informal, seja capaz de gerar repercussão gigantesca. A expectativa se torna palpável, e cada rumor é tratado como notícia urgente, mantendo o público conectado, comentando e especulando sem pausa. Enquanto a novela continua se desenrolando, fica claro que estamos diante de um momento em que rumores podem influenciar decisões concretas.
A frase de Yuri Alberto funciona como gatilho para discussões sobre prioridades, escalações, estratégias de contratação e até mesmo negociações paralelas entre clubes. No mercado do futebol, a percepção muitas vezes vale tanto quanto a realidade, e declarações como essa alteram o equilíbrio de forças entre atletas, clubes e torcedores. A pressão aumenta não apenas sobre os dirigentes, que precisam gerenciar expectativas e recursos, mas também sobre outros jogadores que observam atentamente cada movimento, cada frase e cada decisão estratégica. Em paralelo, os canais de comunicação e redes sociais amplificam o efeito, criando debates acalorados, memes virais e teorias que parecem multiplicar-se a cada hora. É nesse turbilhão de informações, especulações e interpretações que o futebol moderno vive, transformando uma simples declaração em história viva, em narrativa que mistura emoção, estratégia e suspense, mantendo todos em alerta e ansiosos para descobrir qual será o próximo capítulo dessa trama que promete mexer com o Corinthians, com Yuri Alberto e com todos que acompanham o desenrolar do mercado esportivo brasileiro. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!